eu sou Anderson Correia e esse é o Empreendecast. Estamos começando mais um episódio do Empreendecast, sempre com um bate-papo legal, falando de gestão, falando de empreendedorismo, para inspirar pessoas e trazer crescimento profissional. O Empreendecast toda semana com um convidado novo e você, eu quero te convidar, para entrar aí no nosso canal, se inscrever, ativar as notificações e se você curtir esse conteúdo também, curte e compartilhe com os seus amigos. Hoje não vai ser diferente, temos aqui um empresário, empreendedor, Antônio Kleber, conhecido como Bigode. Ele é sommelier de cerveja, cervejeiro da Denós Mustache Cervejaria, proprietário da Denós Mustache Pub, cervejaria localizada em Sangafunda, na cidade de Içara, Santa Catarina. Tem mais coisas aqui, a gente estava olhando o currículo da esposa dele, que também é bem recheado, mas ele vai falar melhor sobre isso. Tudo bem, Bigode? Tudo ótimo. Posso te chamar assim? Imagina, é por isso até que a gente já deixa o bigode, para não ter que usar crachá. Não vai esquecer nunca o apelido, né? A gente estava brincando aqui, que o Bigode, ele falando aqui que a esposa dele trabalha, ele se diverte, porque fazer cerveja é uma diversão, como cortar cabelo para mim, E eu queria começar esse nosso bate-papo, antes de você falar um pouco mais de você, te perguntando como é produzir algo tão maravilhoso como cerveja e cachaça também, que é a tua pegada também, Como é ser um empresário desse ramo? Então, eu comecei com a cachaça, na verdade. E isso vem por conta da formação na engenharia de alimentos, que a gente tem essa questão de trabalhar com as fermentações, né? Mas a engenharia de alimentos veio por causa da cachaça ou o teu interesse era outro? Então, isso vem de longa data, né? A gente faz aqueles testes vocacionais, E no teste vocacional eu tinha uma aptidão forte para a parte de exatas e também biológicas. E aí, dentro do rol de possibilidades que se tinha naquela época, a engenharia de alimentos ela se mostrava a melhor alternativa. E aí fui de cabeça, Fui de cabeça. No desenvolvimento do curso... O teste estava certo, então? Estava certo, cara, porque de fato, a questão da industrialização dos alimentos, a disponibilização desses alimentos, deixar eles com que pessoas possam consumir esses alimentos pós-colheita, aumentando o shelf life, que é o tempo de prateleira disso num supermercado, enfim, numa gôndola, isso sempre me chamou muita atenção. É uma coisa que para muita gente passa despercebido, mas para mim... Mas eu acho que o maior desafio é fazer isso mantendo as características originais do produto, Isso é um desafio muito grande, tá? É muito grande. E a gente vem hoje numa máxima, das pessoas, não vamos consumir os industrializados, nem nada. Mas tem uma máxima muito grande aí. Porque o nosso intuito nunca é colocar um produto que te faça mal, na verdade, a gente quer aumentar a disponibilidade dele nas prateleiras com vários objetivos. Mas primeiro, você acredita que essa questão de industrializado, com muito conservante e tal, isso e aquilo, isso aí é um pouquinho de teoria da conspiração? Falar que não, é tudo fato. Isso é fato? Aí a gente há de convir que tem ser humanos e ser humanos, E a natureza dele às vezes é má. Infelizmente falando. Então, assim, a ganância, a pessoa querendo sempre ganhar mais, então, e aí vai levando um pouquinho essa industrialização para o lado desses antes aí que a gente vê tanto nos alimentos, Mas existe também as pessoas que utilizam a ciência e sim de forma positiva para fazer com que esses alimentos eles tenham, sim, um grande shelf life com menos uso de antes, nas suas formulações. Então, eu acho que tem essa pegada. E esse é o nosso estudo. Por exemplo, você vai pegar um produto recravado, enlatado, de forma geral. Esse produto ele tem muito menos conservante do que qualquer outro que for numa embalagem plástica, por exemplo. Então, são produtos que eles sofrem um tratamento térmico
que justamente te garante com que ele não tenha desenvolvimento microbiano. Então ele E vai é um durar método bem antigo, né? Do enlatado. extremamente antigo, extremamente. Ele vem Albert Appert, que fez desenvolver esse processo na França, né? Então, cara, isso é muito antigo, muito antigo. Mas tem a ver com o processo de pasteurização? Sim, total. Porque o de pasteurização vem do Pasteur, né? Que nasce dentro da cervejaria Carlsberg. Olha só como é que a coisa vai se amarrando, né? Pasteur Carlsberg é o... da cervejaria Carlsberg mesmo. Era um cientista também, um biólogo. Carlsberg, ele... Que é uma marca de cerveja. Cerveja, né? Também. Pasteur, ele trabalhou para Carlsberg. Então tá tudo aí, né? Tá tudo alinhado aí. E como a gente estava falando ali, desse sistema de apertização, né? De colocar o produto dentro da lata e latar ele, a gente tem sim uma longevidade muito maior. E aí, claro, né? Tem indústrias que vão utilizar ainda de outros artifícios, mas porque não quer usar uma embalagem tão boa, né? A qualidade do material não é tão bom, então ela vai ter que usar outros artifícios para poder aumentar. Aquela questão do verniz da lata, isso, que pode aí tem um monte de outras coisas que vão tá interferindo aí na qualidade do produto. Mas de forma geral, é isso. De forma geral, o engenheiro de alimentos ele está aí para auxiliar, sim, né? nesse aumento de longevidade dos produtos e, às vezes, até de trabalhar a não inclusão de nenhum tipo de produto, nenhum aí na formulação. Mas a tua formação é engenharia? É engenharia de alimentos. É a mesma formação da tua esposa? Exatamente. Aliás, nós nos conhecemos no Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia de Alimentos no Rio de Janeiro, em Búzios. Mas ela é daqui? Ela é do Paraná. Então, tá. um encontro nacional, vinha estudante do Brasil inteiro, aquela coisa toda. E lá em Búzios a gente se encontrou e dali nasceu uma grande paixão e a gente está junto até hoje. Tem várias histórias assim de casais que se conheceram ou na faculdade ou na questão profissional mesmo, né? Sim. Nós somos um desses casos. Interessante. Quando é para acontecer, não tem jeito, né? É verdade. E aí deu certinho porque a gente estava vendo aqui o currículo da tua esposa também, né? Michele Lazzarin Padula, é isso? Michele Lazzarin Padula. Padula. Doutora em Engenharia de Alimentos, professora de Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Engenharia Química e Engenharia de Produção da Unesc. É muita coisa. Como é que é conviver assim com os papos de vocês? Alimento? Quando a gente entra em algum lugar, ele se volta para os processos, ele se volta justamente para a parte organizacional, né? No âmbito da produção, da produtividade. Então a gente tem um outro olhar, né? E a gente acaba conversando sobre isso. E obviamente, daí fora dos assuntos, aí vem o filho, vem as outras coisas, né? Mas a gente se pega até... É engraçado que a gente se pega falando nessas coisas, a gente fala assim, poxa, mas a gente podia, né? Vamos falar sobre outra coisa, vamos pular alguma coisa aqui para... Mas enfim, é gostoso, é prazeroso. Mas é legal quando o papo é legal para os dois, né? É igual lá em casa, né? Faz muito sentido para nós. Minha esposa, meu filho, os três trabalhando na mesma empresa. Acaba falando sobre isso. No isso. final de semana a gente tá falando de cliente, de cabelo, de estratégia, sabe, o nosso churrasco em casa é para isso. Não que a gente provoque isso, mas é inevitável. Acontece, né? A gente fala sobre várias coisas, mas daqui a pouco o papo vem à tona, né? Uhum. Mas o que, assim, eu queria falar sobre um case de muito sucesso na nossa região, que é a cervejaria de Noz Mustache, que eu particularmente admiro muito, tanto pelo produto, pelo cuidado que vocês têm com a produção, com tudo aquilo que a gente já sabe, né? Das características da cervejaria de Noz Mustache. E é claro, né? Também o mustache, o bigode, tem a ver com barbearia, né? Tudo a ver, né? Que veio através de ti, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho como surgiu essa ideia de montar a cervejaria de Noz Mustache. Você e o Alex Michels lá atrás, no começo. Como é que foi isso, bigode? Cara, foi um negócio bem maluco. E é bem papo de maluco mesmo, porque na época... Tipo banda de rock, assim. Isso, surge do nada, né? Surgiu a coisa e vamos em frente. Eu trabalhava com o Alex na época, eu fui fazer uma parte ali trabalhar na parte de gestão de processos na empresa dele,
Eu estava começando dentro da universidade. E aí ele ia receber uma conta, tá? De uma pessoa, de um credor dele lá, né? Na verdade, de um cara que estava devendo. Então, como crédito, ele ia colocar uma panela, algumas panelas lá, que eram decantadores de mel. Falei, cara, e ele me chamou, falou, na época não era o Bigode, na época era só o Juninho. Ô Juninho, cara, isso aqui não rola fazer cerveja? Eu olhei pra ele e falei, cara, fazer cerveja? Nessa época eu já fazia cachaça. Nessa época eu já produzia cachaça. Como hobby, mas produzia. Desde 2009. E aí ele falou, cara, isso aqui, vamos fazer cerveja aqui. Eu falei, beleza, vou ver se dá. E aí falei pra ele, cara, eu acho que dá. Se fizer uma adaptação aqui... Com os equipamentos de decantação de mel. Eram 3 panelas de decantação de mel. Olha, se fizer algumas adaptações aqui, eu acho que rola. Mas tu já conhecia o processo produtivo da cerveja? Então, aí é que tá. Como eu venho dessa área, né, olhar para aquilo ali como uma panela é complexo. Mas eu não estava olhando para a panela, eu estava olhando para a operação unitária que aquela panela ia fazer. Então, há uma diferença muito grande nisso. Né? Porque muitas pessoas vão olhar, vão passar por aquela panela e falar, é apenas uma panela. A gente olha para aquilo e fala assim, não, aquilo pode fazer cerveja. E aí foi onde surgiu. Eu falei para ele, não, cara, a gente vai fazer o seguinte, eu vou atrás de algumas tractanas aqui, e nós vamos transformar isso aqui numa cozinha para produção de cerveja. Então aquilo foi euforia, né, cara? Como a gente ainda estava indo atrás das tractanas e a empolgação era tamanha, a gente foi para casa do cara com aquelas panelas lá e eu falei, cara, a gente vai fazer assim mesmo do jeito que tá aqui, depois a gente vai melhorar. E a gente foi. E aí surgiu o primeiro lote de cerveja, né? Os primeiros 30 litros da cervejaria Denoso Mustache. A então futura Denoso Mustache, né? Que ainda não tinha nome. Não tinha nome, não tinha nada, só tinha aquela vontade de fazer. Ela surgiu de uma paixão mesmo. De uma paixão. Porque eu acredito que tanto você como o Alex, os dois gostavam muito de cerveja. A cerveja é um troço complicado, né? Ela tem uma paixão assim enorme, eu acho que pela humanidade, não falo nem nós brasileiros, nem... Acho que o ser humano ama cerveja. É uma bebida que popularizou muito, né? É bem popular, a cerveja ela é uma bebida muito popular, ela é conhecida em todo o planeta, né, cara? Nos 5 continentes aí tu ouve falar dela, há cervejaria em todos os continentes, então é algo que ela é até um pouco místico até, né? É um produto que ele é agrícola, de natureza agrícola, e ele é tão elitizado em alguns momentos, é tão quisto em outros e tão deixado de lado em outros, né? Então é engraçado a cerveja. Eu tenho assim, a gente que vai olhando um pouquinho ela com outros olhos, a gente vai olhando todo esse panorama, é bonito de ver isso, porque ela tem tanto esse lado que é do povão, que é aquela coisa toda, mas ela tem rótulos que são icônicos e tem todo aquele glamour e é produzido só lá no monastério durante um determinado tempo do ano. Então ela tem muita coisa, né? Ela tem uma variação muito grande. Então ela mexe com todas as classes, ela mexe com todos os credos, né? É interessante a cerveja. Então isso é bem maluco. Então falar em fazer cerveja naquela época, cara, você estava mexendo com uma parte mística, né? E aí a gente começou a mexer com alguma coisa que, de fato, falar, não, a gente vai fazer cerveja. Olhava para o cara e pensava que o cara era um mago, né? O cara se transformava num alquimista. E de fato, ela tem vários processos bioquímicos, mas que eles são sequenciados, todos eles têm uma lógica muito certinha, assim, é bem pontual. O complexo de tudo isso é que é vivo. Você não domina quem está vivo totalmente. Você vai dando as condições e você espera que lá na frente ele te entregue aquilo que você idealizou. Mas quem transforma tudo é quem está lá, quem é a parte viva de todo o processo. Então isso é muito bonito, isso é tudo muito marcante, né? Isso que Pasteur e Carlsberg estudaram tanto para poder dominar todo esse processo, né? A gente fala dominar, mas
O micro-organismo a gente não domina, a gente dá as condições, é um pouquinho diferente. Fala que vai dominar, não, a gente dá as condições. Né? Legal. E aí começou então o trabalho da cervejaria de Noz Mustache como uma banda de rock, de um grupo de amigos que tem algo em comum, que é o gosta da música, então vamos fazer uma banda aqui. Assim surgiu a de Noz Mustache. Mas quando ela surgiu, você em específico estava trabalhando com o que na época? Fazia só esse tipo de trabalho que você estava fazendo lá com o Alex na empresa dele, lá de consultoria? Não, eu já estava dentro da universidade, eu fiz o processo seletivo na Unesc, né? Isso foi em 2012 e eu já estava lecionando na Unesc. E aí a gente, paralelo a isso, começava também esse trabalho da cervejaria. E o que culminou até no nome de Noz Mustache, até não sei se eu vou estar atropelando aqui, mas é porque está muito atrelado a isso. A gente fazia alguns lotes, então, esporádicos de cerveja. Eu já estava com a parte de produção de cachaça, né? A cachaça Sanga Funda. E aí, quando ele traz as panelas dessa dívida que ele tinha lá com o pessoal, e a gente olha para aquilo e fala assim, cara, eu acho que dá para fazer alguma coisa de forma comercial. Aí cai naquela máxima, né? Poxa, e o nome? Né? Então a gente, ali em 2012, 2013, a gente olha um para o outro e a gente começa a pensar sobre um nome. Isso foi o quê? Com 4 anos de empresa já? 4 anos fabricando já? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E aí nesses 2 anos vocês já estavam comercializando? Quanto tempo levou para vocês começar a comercializar? Sabe como é que a gente levou esse período aí? Olha como é que a gente fazia para comercializar o produto. Como a gente não tinha um registro, e é necessário ter um registro para comercialização de cerveja, né? Então, como a gente não tinha esse registro, a gente ficava muito preocupado com isso. E eu, né, um profissional da área, né, então, por responsabilidade, não podia fazer esse tipo de negócio abertamente, né, tendo clientes e outras coisas mais. Mas nós podíamos convidar os amigos para que, mediante uma caixinha, pudesse vir até a nossa casa, comer um churrasquinho e tomar a cerveja que a gente tivesse produzido. Nada demais, né? Sim. Estou chamando para uma festinha particular. Então a gente fazia dessa forma. Onde tinha um freezer lá, o pessoal tinha uma chopeira em cima, a gente colocava o barril lá dentro e estava tudo certo. Ficávamos lá o dia inteiro falando sobre aquele produto, o que a gente tinha que melhorar, o que dava para fazer de forma diferente, quais estilos que as pessoas gostariam. E aí a gente foi aprimorando a coisa. Dessa brincadeira a gente fez 110 ou 111 lotes. Tá mais ou menos nessa faixa aí. Mas aí você já estava com a visão de empreendedor? Não tinha mais como voltar, né? Mas vocês já estavam pensando, vamos fazer isso aqui, vamos chamar o pessoal, porque vocês planejaram isso? Planejaram essas festas para daí poder tornar o produto conhecido e as pessoas e vocês medirem a febre? Foi um passo crucial. Se a gente não tivesse... Foi planejado, então? É um planejado, vamos lá, foi um por acaso planejado, porque essa seria uma possibilidade de a gente rentabilizar, pagar os lotes de alguma forma, o custo dele, custear aquilo, e fazer com que as pessoas pudessem nos orientar, né? Então aquilo foi muito bacana, foi imprescindível, porque até então a gente... Porque se você tiver que fazer o registro, fazer toda a estruturação, botar o produto no mercado para daí saber qual que é a resposta do mercado, o custo é muito mais alto, né? É complicado. Foi uma baita de uma sacada, então, né? A gente saiu do nada, né? Então, tudo que a gente conseguia com aqueles lotes, a gente voltava para comprar insumo e modificar etapas de processo para que a gente conseguisse entregar coisas cada vez melhores, com aquelas dicas que eles davam. E então, quando a gente definiu, não, cara, agora a gente vai ter que profissionalizar isso aqui, aí foi um marco. Esse marco ele foi estabelecido quando a gente conseguiu recurso suficiente para dar entrada nos nossos tanques de fermentação, que hoje lá estão, tanque 1 e 2. Fazem parte até hoje do nosso rol de produção. Então, isso foi o grande divisor. Porque daí a gente saiu de uma situação que a gente produzia sem tanto controle para uma situação que daí é uma situação profissional, onde a gente virou a chave. Dali para frente...
a gente entendeu o nosso negócio, a gente começou a posicionar o produto que a gente estava produzindo, que não era uma Pilsen, né? Que era uma cerveja que não era conhecida no Brasil, era uma cerveja chamada Munich Helles, é um estilo clássico alemão, mas que não era muito difundido no Brasil. Que é a que a gente tem hoje na Barbearia Carvoeira. Exatamente. Carvoeira hoje é um cliente da Munich Helles. Então é uma cerveja que, até foi uma definição que a gente usou na época, que nós estávamos produzindo aquele tipo de cerveja para sair da mesmice da Pilsen. Porque a gente nadar no Mar Vermelho, cara, é complicado. Porque a gente vai esbarrar em questões de preço e as pessoas não vão estar enxergando aquilo como um produto diferenciado. Então, entregar alguma coisa surfando, né, ou nadando no Mar Azul se torna mais fácil a princípio. Por quê? Porque tu abre a porta para que eu possa falar sobre o produto. Tu me dá a chance de falar sobre aquilo e não uma Pilsen. Porque se eu te entregasse uma Pilsen, a história se resume na entrega. Agora, numa Munich, não. Tu vai querer saber o que é... Então, essa foi a grande aposta de vocês. Exatamente. Nesse estilo. A Munich. E ela proporcionou para vocês muitas coisas. Mas o que eu queria te perguntar, a gente fez um treinamento lá na barbearia com o Alex. Legal. Ele falou muito sobre a Munich, que é o estilo que a gente tem lá. E em relação a Munich, né, eu não me recordo bem, ele deu esse dado lá para mim. Vocês foram os primeiros no país a fazer Munich ou já tinha alguém fazendo? No Rio Grande do Sul, tinha algumas cervejarias, a Abadessa é uma delas, que fazia já a Munich já há um bom tempo, né? A Munich não... Mas vamos lá, a gente não se espelhou em ninguém, na verdade, para fazer. A gente não tinha um rótulo de referência no Brasil. Tanto é que nós pegávamos rótulos de referência alemães. Então, assim, a gente ficou sabendo dessas cervejarias produzindo o mesmo estilo depois só. A gente já estava produzindo o estilo Munich sem saber que aqui no Brasil a gente tinha algumas empresas. Até porque, né, naquela época ali, há 10 anos atrás, é isso? Acho que a informação nesse setor... Era bem mais difícil, né? Era um pouquinho mais difícil. Não se tinha tanta coisa, não era tão explorado. Então a gente começou produzindo a Munich sem ter referencial nacional. A gente trouxe as referências... A Paulaner foi uma grande referência que a gente usou. Ela é alemã? Alemã. Que mais? Agora sim não vou te precisar. A Psycor também foi uma outra referência alemã. Hoje quem são os melhores na fabricação de cerveja em termos de níveis mundiais? Assim, qual é o país que está na frente? Ai, cara... Assim, ó, são vários aspectos, né? A cerveja ela tem diversos estilos. Nós estamos falando de 142 estilos aí de cerveja. Então, se eu fosse puxar para cada um dos estilos, eu acho que eu consigo te dar uma referência mundial em cada categoria ou cada estilo. No Brasil, a gente tem grandes cervejas, num estilo chamado Catarina Sauer, que é um estilo que está sendo catalogado como o primeiro estilo brasileiro, né? Então, é um estilo que a gente também gosta muito de produzir ele aqui na nossa cervejaria. Ele é mais tropical, né? Bem tropical. Cerveja muito refrescante, ela tem uma base que é uma cerveja alemã, que é a Berliner Weiss, e é adicionado de frutas. E, cara, no Brasil, a gente não pode reclamar de diversidade de fruta, né? E é engraçado porque o norte-americano, ele utiliza a flor do lúpulo para colocar nas suas cervejas para trazer vários aromas e sabores. Sendo esses aromas e sabores frutas tropicais também. E é engraçado porque eles falam, poxa, por que vocês com tantas frutas, ao invés de ir lá passar trabalho para buscar o lúpulo americano para botar na cerveja brasileira, por que vocês não pegam o maracujá e colocam na cerveja? Ao invés de pegar um lúpulo que vai dar sabor de maracujá. Por que você não pega... Não é a mesma coisa? Não, é bem diferente, mas tem um fundinho de razão. E, de fato, a gente deveria prestar um pouquinho mais atenção. Tanto é que, depois dessas falas, né, de algumas pessoas que são juízes internacionais e pessoas que são entendedores no assunto também,
e são formadores de opinião nessa área. Eles colocaram isso e as empresas aqui, opa, peraí, é verdade, cara. Começou a despertar Começou a despertar. Pô, vou fazer uma IPA. Porque tem, aqui. né? Você vai. Tem. A APA, por exemplo, ela tem Tem uma fundinho pegadinha. de maracujá, né? Tem, e ele vem de um lúpulo. Por que eu não vou botar então uma frutinha ali no meio, né? Então tem algumas cervejarias aqui que já começaram a trabalhar dessa forma. Vocês criaram a APA de vocês, é a Rincones, né? A Rincones, vem é uma queridinha. É por causa do Balneário Rincão? Totalmente, 100%. É uma homenagem incondicional, né? A gente tem uma ligação muito forte. A nossa região, a nossa mesorregião aqui, ela tem uma ligação muito forte com o Rincão. Quem não tem uma história com o Rincão? Então, trazer isso para a cerveja de uma forma descontraída, né? Rincones, né? Foi uma sacada que a gente teve com um produto que ele tem toda essa cara, né? De verão, ele tem uma pegada muito leve, mas é uma cerveja que ela te marca, tem expressão. Fazer cerveja é para quem é uma pessoa inspirada, né? É inspiração. Para fazer cerveja tem que ter inspiração. Eu sempre falo, para cortar cabelo tem que ter inspiração. Tem que ter inspiração, é uma arte. Eu vou te falar uma cerveja coisa. É uma arte também? É uma arte. E qual que é a tua principal fonte de inspiração? Anderson, eu tenho assim comigo alguns afetos, assim, sabe? Algumas questões afetivas, né? A minha mãe era uma grande fonte de inspiração, uma enorme fonte de inspiração. Ela era uma pessoa que a cada ponto que eu chegava num produto, eu levava para ela experimentar, porque ela gostava bastante de cerveja, cachaça e tal. Eu levava para ela experimentar e ela tinha, né, aquelas colocações, pô, aqui tá muito legal isso dessa cerveja, mas eu não gostei isso. Então aquilo ali, a gente vai norteando e tem aquele amor de mãe, tem aquele negócio que é familiar, tem aquela coisa que tu queres buscar. E aí essa busca é sempre pros teus, né? E essa busca pros teus tu faz com amor, com carinho, tu coloca muita afetividade naquilo. Então a minha inspiração tá nisso, tá? Pode, por incrível que pareça, tá em família, ela tá em lembranças do que vivi. Eu adoro, por exemplo, chegar num momento de braçagem lá, colocar uma música em alto e bom tom e deixar minha mente vagar justamente nesses momentos. A gente não faz cerveja como a gente cozinha, mesmo quem cozinha com uma receita, mas a gente faz cerveja, né? Primeiro a gente idealiza ela dessa forma e depois que a gente vai com ela para execução, né? Então a gente monta um plano de produção para depois, de fato, botar ela em prática. Então a fonte inspiradora é isso, cara, é a família, são os momentos que a gente tem de lembrança, de felicidade, de que a gente pode estar correlacionando as coisas, trazer aquela memória afetiva de uma compota que eu comi, sabe? Tudo isso é muito legal. E aí tu sentir isso nos insumos é transformador. Tudo que a gente faz, né, Bigode, a gente sempre busca um porquê daquilo, um propósito. Eu sempre falo, né, o Empreendicast, ele tem um propósito, sabe? O propósito do Empreendicast é fazer com que o maior número de pessoas conheçam as histórias dos empreendedores que deram certo para que possam se inspirar e crescer com isso também profissionalmente. E toda empresa, ela, para poder dizer essa empresa, uma empresa bem-sucedida, ela tem que ter um propósito, tem que ter uma missão, tem que ter um porquê. E qual que é essa missão, esse porquê da Denoz Mustache? O que a Denoz Mustache quer proporcionar? Cara, eu te agradeço profundamente a oportunidade de falar sobre isso. Porque tá aí uma das coisas que eu sempre coloquei na minha vida como dogma principal. Eu nunca perguntei porquê de nada. Nunca. E sim pra quê. Tem uma diferença muito grande. Quando você coloca o porquê, você tem várias justificativas. E quando você fala o pra quê, não. Você coloca a pessoa em ação. Então, quando a gente coloca pra quê a cervejaria Denoz Mustache existe, e aí sim faz todo sentido.
sabe? Para quê? Para que eu possa entregar as informações sensoriais que a gente idealiza de uma forma que você possa, de fato, entender aquilo que eu quero expressar. Não só e somente só com aquilo que eu vou te falar, mas com aquilo que tu vai sentir de verdade. Para que a gente está fazendo tudo isso? É uma forma que a gente tem de mostrar uma outra arte, sabe? Não só e somente só de produzir algo e ancorar isso só em fontes comerciais, mas sim mostrar uma arte mesmo. Porque assim, eu vou te falar uma coisa, eu cresci ouvindo família muito tradicional, muito religiosa, aquela coisa de que bebida é coisa ruim, bebida leva para perdição. Eu tive tio alcoólatra que se suicidou, e com o passar do tempo eu fui amadurecendo e entendendo que o problema não é a bebida, o problema é o que as pessoas fazem com a bebida. O problema não é a arma, o problema é o que as pessoas fazem com a arma. Perfeito. Essa é a questão. E eu, particularmente, aprendi a apreciar, né? Hoje eu já não consigo mais beber por beber. Entendeu? Vou beber para encher a cara. Vou beber porque é legal. Vou fazer uma festa e vou beber. Eu gosto de apreciar, eu gosto de experimentar, eu gosto disso aí que você falou, dessa questão sensorial, entendeu? E aí vocês têm um slogan muito legal que tem no material de marketing de vocês lá na barbearia, né? Beber menos e beber melhor. Então, essa proposta, ela é fantástica. Só que a maioria, a indústria, né, ela vai na contramão disso, né? Ela quer vender quantidade, né? Ela quer botar quantidade, né? E essa não é a pegada de vocês. Não. E aí, para os empreendedores que estão nos ouvindo, eu vou te perguntar o seguinte: é possível você ser uma empresa lucrativa sem vender quantidade? Ela precisa sobreviver, então a gente tem que ter quantidades mínimas de produção para que ela seja viável, né? Economicamente viável. Então, sim, a resposta que dou é sim. Agregar valor a uma marca é permitir com que aconteça isso aqui, ó. É que eu possa falar sobre ela, sobre a história dela. Então, eu preciso agregar valor a essa marca de várias formas. Uma delas é fazer isso que a gente está fazendo. A outra é poder investir no produto insumos que de fato vão fazer com que ela, frente a uma outra, você sinta a diferença entre dois copos. Então, contra fatos não há argumentos. Você vai colocar um copo A e um copo B aqui, e você, sem saber o rótulo de um e de outro, você vai tomar um e vai tomar o outro, você vai identificar de forma cega quem é um, quem é o outro. Eu te garanto isso. Então, dessa forma a gente consegue agregar valor ao produto, né? Trabalhando a parte de conceito base e também na questão do próprio produto em si. E aí a gente chega nesses valores mínimos de produção para que a gente possa deixar a casa rodando de forma saudável, né? Então, sim, dá para fazer. É fácil de fazer? Não, não é, porque o nosso produto ele não é mais barato do que os outros. A gente entende isso. A gente tem um custeio maior. Mas por quê? Porque a gente não vende só e somente o produto, a gente vende o pacote. Eu te entrego uma solução. Eu te entrego o produto, eu te entrego a informação sobre ele, o serviço que eu posso prestar no teu estabelecimento para te manter um produto da melhor forma possível. E hoje a gente não vê isso, né? O nosso grande diferencial hoje está justamente na nossa prestação de serviço, né? Desde a produção, de como a gente concebe o produto até o ponto de consumo final. E óbvio que vai passar por momentos que você vai estar lá numa festa, que você não vai estar falando sobre alguns ingredientes específicos de produção, até mesmo porque até nem cabe, né? Você está lá no meio de uma Oktoberfest lá, tá todo mundo querendo, né, deixar o pensamento mais vago quanto possível, né, enchendo a lata lá. Então, esse momento ele não vai caber, mas a pessoa consegue enxergar que aquela marca ela tem um diferencial no seu produto pelo palato, por várias outras informações, né? Então, isso a gente faz com bastante maestria, né? Que a gente enxerga internamente, né? Como
uma força do nosso negócio. A gente monta aí a nossa análise interna, né? Diante dessa questão, né, que você acabou de falar, que vocês entregam algo diferente, isso aí é notório. Esse pode ser considerado o grande diferencial da cervejaria de Noz Mustache? Acho que ele está aí no alinhamento da barbearia Carvoeira. Você não entrega corte de cabelo. Não. Entende? A gente também não entrega só e somente só a cerveja. Né? A gente está preocupado com o cliente, de fato. Não é só com o cliente, é com o cliente dele. Como aquele cliente vai receber aquilo, porque ele precisa vender para aquele cliente, para que ele também tenha a sua taxa de retorno atendida. Então tem o viés, ele é maior, né? A gente não está ali falando, cara, tá aqui, me dá aqui. A nossa entrega, a preocupação dela vai até lá no cliente dela. Então transcende, né, aquela questão comercial fria. Então é isso, a entrega ela vai além disso. Né? A gente quer trazer isso muito para nós. A gente traz isso para nós. Realmente é um grande diferencial, porque o que a gente mais vê assim de problema, não só na questão produto, falando de qualidade de produto, né? Mas desde da qualidade na entrega, no atendimento aos clientes, porque eu preciso muitas vezes mandar uma mensagem tarde da noite, e olha que a minha demanda lá na barbearia não é tão grande assim. Claro que para uma barbearia é bastante. Mas que bom, né? Não é um bar, né? Se fosse um bar, com certeza, né? Quando eu tô lá, o consumo é maior. Não porque eu consumo, mas eu estimulo as pessoas a consumir, Exato. né? Eu consigo deixar com água na boca, né? Eu falo, e quando tu fala daquilo que tu gosta, não tem como não vender, né? Fala com a propriedade, né? Exatamente. Então, assim, é um conjunto, né, Bigode? Desde do rapaz lá que vem trazer o barril lá de cerveja pra gente. Refrigerado, todo certinho. E assim, a forma como ele nos trata. Porque vocês contratam alguém com os padrões de vocês, com o perfil que vocês querem. E é muito parecido, entendeu? Se vem você, se vem o Alex, se vem o Duda, se vem esse rapaz que é o Rodrigo que entrega, que eu não sei se ele é carioca ou se ele é manezinho da ilha. Manezinho. Tem um sotaque bem legal. Então, ele simpático, entendeu? Fala pra ele que tu é Havaí. Fala pra ele que tu é Havaí. Não vai posso, dar briga. Né? O Havaí também é rival do Criciúma, né? Aí não dá, né? Vai embolar demais, né? E então aí, deixa. O dono da barbearia Carvoeira falar que é Havaí, aí ele não vai acreditar, né? Vai ficar um pouquinho complicado. Fala pro teu filho, então, só pra dar uma provocada. Com certeza deve ser figueirense, né? Roxo. Mas fala pra gente aí, Bigode, em relação aos passos que a empresa quer dar, como é que vocês estão olhando para o futuro, no que vocês estão investindo, pensando, porque se lá atrás vocês tiveram essa sacada, né, com certeza agora vocês devem ter bastante coisas novas e novos projetos, com certeza já estão pensando bem lá na frente, e o que você já pode nos falar desses projetos e aí, enfim, o que vocês estão projetando. E o que vocês já podem, o que tu pode me dizer que até aqui, entendeu, já, poxa, a gente fez isso, teve retorno X, agora a gente quer fazer isso para ter retorno X. Nós já dobramos a nossa capacidade produtiva 2 vezes desde que a gente abriu a cervejaria, né? A gente veio crescendo aí numa taxa de 18% ao ano. Isso era uma taxa razoável. Chegamos até 25% no comecinho ali, e passamos pelo processo de pandemia, que foi um momento muito turbulento. Momento turbulento esse que, para vários negócios, né, tiveram um impacto forte, né? Mas a gente está num setor que é um setor que é um pouquinho complicado, porque a gente dependia do cara com o restaurante aberto, ele dependia com a casa aberta, para que a gente pudesse fazer a venda do nosso produto, que ela é uma venda que não era direta, não era uma venda direta, a menos que você quisesse fazer uma festa, então a gente teria uma venda direta para consumidor final, né? Então, sempre B2B, né?
E isso foi muito complicado, porque quando, no dia 17 de março, ali, que fecharam as portas, né, do comércio, cara, a gente foi no faturamento zero, literalmente zero. Não tinha o que fazer. Então a gente vinha numa crescente. É mais ou menos você entrar com o time redondinho para jogar e levar um gol no primeiro minuto. Mais ou menos isso. Você tem que mudar todo o planejamento e não tem tempo para isso. Tem que mudar tudo e tá rolando a bola. Tá rolando. O boletinho tá chegando pode ali. Tomar tá mais gol. É, exatamente. O boletinho tá Eu em me cima senti assim, pelo menos, né? Exatamente. Então isso foi uma coisa que foi muito complicado, muito complicado. Mas só que nesse mesmo momento, a gente teve uma força de modificação também interna que foi a grande sacada do negócio para nos mantermos vivos. E foi justamente a produção em vase de growler, né? Certo. Cara, aquilo ali a gente saiu do nada para 100% em vase growler e foi o que nos manteve, foi o que ajudou a pagar nossas continhas, que fez os boletinhos ficarem todos em dia, honrando os contratos, né, que a gente já havia estabelecido. Então aquilo ali, cara, para nós assim, foi uma coisa muito importante mesmo. Nós, de arrancada, a gente começou a fazer 4.000 growlers, coisa assim que a gente nem passava pela cabeça. Então nós modificamos, tivemos que aprender a trabalhar com aquele produto daquela forma e rapidamente a gente já se viu numa situação de realizar um delivery sem ter nenhuma plataforma junto a isso, dentro da casa dos caras. Então a gente desenvolveu num planejamento a toque de caixa, que a gente tinha que fazer a entrega e a gente ia ficar também com a fatia de toda a precificação pela entrega. Então a gente não ia pagar, não ia ter como pagar uma plataforma para poder fazer a venda, para daí então ter o retorno. Então a gente fez uma ação micro regionalizada e que deu muito certo. Isso nos fortaleceu muito como empresa, trouxe uma comunicação efetiva interna muito grande e a gente soube trabalhar extremamente enxuto. Então o segredo da coisa foi esse. E aí a gente viu que a gente tem a possibilidade, naquele momento, né, a gente viu que a gente tinha a possibilidade de trabalhar diversas outras frentes de produtos, né, dessa mesma forma. Então, trabalhar o growler naquele momento, cara, foi um divisor de águas e nos mostrou que o fracionamento do produto, ele é muito válido. Né, vender o produto de forma fracionada, não em barril mais. Então, sim, a gente tem projetos, né, de atender esse mercado, é um outro canal de comunicação com o cliente, é uma outra vertente, né, de marketing que precisa ser massivamente impulsionada para que ela consiga dar o retorno que precisa para esse canal. Só que a gente consegue vislumbrar que isso está muito mais próximo do que a gente enxergava há 2, 3 anos atrás. Era um sonho nosso, nós realizamos vários projetos, orçamentos, fomos atrás de várias empresas. Na minha ida à República Tcheca, eu trouxe junto comigo também vários portfólios de empresas de lá que estão hoje instaladas no Brasil, mas que tem uma qualidade totalmente diferenciada, uma tecnologia muito maior que o que a gente tem aqui nesse âmbito de invase. Então a gente namora, mas a gente entende que para dar esse passo, ainda a questão financeira é uma coisa que é muito delicada, principalmente saindo desse período pós-pandêmico. Então nós paramos, analisamos, a gente começou a observar os gargalos do processo, falar, cara, a gente tem que investir na limpeza de barril para dar um maior giro nos barris e fazer com que eu tenha velocidade e menos mão de obra naquele barril, para o operador daquele setor ficar mais tranquilo. Então a gente internalizou os investimentos, sabe? A gente investiu então em melhoria nessa parte de fluxo de barris, nós melhoramos a questão de volume de adega, nós aumentamos a nossa adega,
nós aumentamos o armazenamento frio e nós aumentamos a capacidade fria da unidade. Tudo isso aconteceu na pandemia. Então, nos fortaleceu para que hoje a gente consiga agora olhar para esses novos projetos com mais solidez, né? Agora com mais segurança. Espero eu, né? Eu acho que tu também espera, eu acho que todo mundo aqui espera que não tenhamos que passar mais uma vez por um processo como o que a gente passou 2020, 2021, né? Que não foi bom para ninguém. Para ninguém. Olha, falar porque o cara lá ele ganhou dinheiro vendendo isso. Mas várias pessoas que estão que circundam aquele cara lá também tiveram problemas. Então não é. Eu ouvi pessoas no começo que falaram o seguinte: péssimo o que está acontecendo, mas eu nunca ganhei tanto dinheiro. Agora o jogo virou. E a mesma pessoa está me falando: eu nunca vendi tão pouco. Então a conta sempre chega, né? Tem como. Assim, às vezes pode até estar vendendo bem, só que a margem de contribuição dessa pessoa está tão espremida que quase não está mais valendo a pena trabalhar. Exatamente. Então, realmente não tem como. E não tem como, né, a gente dizer que de alguma maneira foi bom, né? Apesar que tenha pessoas que consigam falar essa loucura, né? Que foi uma coisa boa o vírus, né? Não tem como, né? Tudo que a gente viu, as perdas foram irreparáveis. Mas a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, assim, o cara lá que tinha uma indústria química, a Anvisa ela simplesmente tirou de obrigatoriedade a produção, por exemplo, do álcool em gel, para que a demanda fosse atendida. Então esse cara vai lá, ele investe todo que ele tinha lá de finanças, vou comprar agora álcool, vou comprar os ingredientes para transformar aquele álcool em gel, eu vou produzir, vou comprar embalagem. Cara, faltava embalagem no mercado, não tinha, o plástico tu não via mais, o PET sumiu, tava aquela loucura. E aí tu parava, passou aquele período onde o mercado conseguiu se reestabelecer, agora o que o cara faz com tudo aquilo ali que ele tá no estoque? Pois é. O dinheirinho que ele tinha lá guardado, que ele foi lá, ganhou algum dinheiro, foi lá, comprou mais recursos, mais para produzir mais. Hoje quanto é que tá o álcool em gel? Eu cheguei a ver... Um absurdo, né? Mas um frasquinho, acho que com 50 ml, R$17. Se eu for fazer uma conta rápida aqui, ó, de um frasquinho desse aí. Olha aqui. R$17 dividido por 50 ml, cara, R$340 o litro. É um absurdo, cara. Sabe? Então, beleza, essa galera ganhou muito dinheiro, ganhou. Só que hoje tá lá, não sabe o que vai fazer porque... Um monte de coisa empatada. Não tem, e vai vencer, vai ter que jogar fora. Não tem conhecimento em administração, não tem nada que resolva, né, certas coisas. Né? Tem coisas que não tem como resolver. Mas, Bigode, se o Bigode de hoje encontrasse com o Bigode lá do comecinho da Denoz Mustache, estava começando a fazer cerveja e pensando numa cervejaria, qual o conselho que o Bigode de hoje daria para o Bigode daquela época? Ô Bigode, então, cara, faz o seguinte, primeiro tu investe numa câmara fria maior, pra depois tu pensar em qualquer outra coisa, porque foi muito sofrido, né, trabalhar com pouco frio. A cadeia de frio em produtos refrigerados, quem é do ramo, quem tá no setor sabe, que é o frio, para quem depende do frio, se você não tem área suficiente, você não tem volume, é muito complicado. Mas como gestor, tem alguma coisa que você, poxa, como eu queria ter a experiência de hoje naquela época para não ter errado aqui ou ali? Até porque tem muita gente que está ouvindo a gente. Talvez o teu erro, ou enfim, a decisão que você poderia ter tomado diferente na época e não tomou, pode ajudar alguém hoje que está começando, né? Cara, nessa parte de gestão, cara, de como gerir o negócio, para a parte da cervejaria, ela começou de uma forma muito informal, né? Foi muito informal o negócio, inicialmente falando. E que isso traz, obviamente, uma
um aumento muito grande, né, na questão de tu transferir a tua situação informal para uma situação profissional. Então, assim, o investir hoje, eu falaria fortemente para a pessoa, o investir hoje em conhecimento do mercado, tá? Hoje, Antônio, falaria lá para o Antônio no passado, cara, investe muito o teu conhecimento no mercado, para que quando você for entrar nele, no mercado que eu digo, do produto, os canais de escoamento de produto, qual é o teu cliente-alvo, para que quando você faça o teu voo inaugural, quando você for fazer o teu voo inaugural, você faça ele com mais segurança, né? Então, assim, a gente tinha aquela ideia de fazer a coisa para amigos, né? Tipo, tu vai fazer um churrasco, eu vou te vender pro churrasco, coisa e tal. Sendo que hoje a gente vê que é completamente diferente, né? Mas isso é óbvio, né? Trouxe elementos essenciais para o sucesso do produto, né? Essenciais. A gente se preocupou fortemente com o produto. E isso não me arrependo nem um pouco. Porque tem momentos que você tem que fazer uma decisão, né? Eu vejo pela barbearia, eu tinha momentos que eu tinha que fazer uma decisão. Eu coloco mais um barbeiro, porque tem muita gente esperando para pouco barbeiro cortando, ou eu qualifico os que eu tenho primeiro, para que eles tenham mais qualidade ainda. Vão aumentar o preço, mas daí corre muita gente, então vamos aumentar devagar. E tudo isso você vai equilibrando, e eu era só um. Então eu preferi investir na qualificação da equipe. Porque essa equipe daí poderia me dar uma base para eu crescer. E eu continuo tendo como ferramenta principal do sucesso do meu negócio o desenvolvimento da equipe. Né? Perfeito. Eu me dedico a treiná-los e em tudo, né? Principalmente no atendimento, que a parte técnica, por incrível que pareça, nem sempre é a mais difícil. No nosso caso, o atendimento ao público é mais importante até. Porque a parte técnica não é tão difícil. Vocês lidam diretamente com o público. Né? Então, tem isso aí. Mas no teu caso, era o produto, né? No nosso caso, a gente até hoje, a gente investe fortemente no desenvolvimento técnico. Então, a nossa premissa é essa. Né? O que nos diferencia é isso. E às vezes você tem que deixar de crescer para poder investir nisso, né? Total. Esse ano, a gente estava programado para colocar mais 2 tanques de 1.000. Né? Então, dentro do nosso portfólio ali, a gente ia chegar a 10.500 litros de adega. Hoje a gente tem 8.500. Então, cara, vamos investir mais 2 tanques? Não é o momento. Então, a gente recua e vamos investir no que a gente precisa, que são as técnicas para poder gerenciar tudo isso agora. Você até fez uma pergunta ali antes ali e uma partezinha dela acabou sendo... A gente pulou. Eu pulei, na verdade, né? Que é a respeito do que vem pela frente. Certo. Né? A gente fez um investimento, sim, né, um pouquinho diferenciado, e aí vai aparecer algumas coisas aí no futuro. Daqui a pouquinho já está aparecendo, né? Que são as cervejas de guarda. Né? Então a gente está indo para a parte de madeira. E isso demanda um outro tipo de conhecimento. Então a gente investiu, né? Eu fui fazer curso, fui me qualificar, justamente para poder entender como entregar esse tipo de produto para os clientes. Então, são cervejas que têm 2 anos, né, 3 anos, para ser consumida em 5 anos. Então, são cervejas de guarda aí que elas têm toda uma outra pegada. Então, são coisas que demandam de estudo, né? Porque você vai fazer uma coisa hoje e a resposta dela vai vir daqui 7 anos. Então, o que eu faço hoje, eu não posso fazer de forma alguma errada. Vocês estão indo na contramão da maioria, né? Que a maioria quer diminuir cada vez mais o tempo de produção para ganhar mais, para poder entregar. Vamos nadar no Mar Azul, porque é lá que a gente vai encontrar paz e felicidade. Não adianta querer ir no Mar Vermelho. Mar Vermelho, eu falo isso contigo com bastante carinho, porque quando fui à barbearia, eu sentei e foi a primeira coisa lá, sentei na poltrona, até falo muito confortável, né? Eu estava. Eu olhei todo ao meu redor e falei,
estou num local onde me sinto no mar azul. Porque não estou numa barbearia comum, onde eu vou lá e espero o cara. Não sei se chegou um cara idoso agora, né? Não, vou dar a vez pro cara, não vou, não tenho uma cadeira. Não estou nesse âmbito. Estou me sentindo confortável, tá climatizado. Nunca tinha ido a um ambiente como esse. E te falo, nunca tinha cuidado de mim. Né? E no momento que eu fui lá, eu falei, cara, estou cuidando de mim. Então muda as coisas. Então eu quero que quando tu pegues uma cerveja, tu fala assim, poxa, alguém pensou em mim há 2, 3 anos atrás. Essa é a relação que a gente faz, né? Então, são poucas pessoas que estão pensando dessa forma, de fato. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer um pouquinho também. Os números, eles vêm. É só tu não calcular errado que dá certo. Se tu souber como calcular a matemática financeira, se tiver os parâmetros na tua mão, tá certo. Então, agora, como fazer isso acontecer? Aí tem a mágica pessoal. No teu caso, eu vejo que ela é importantíssima, esse tete a tete. Uhum. No meu caso, se eu não tiver a técnica, eu não consigo, daqui 7 anos, você consumir alguma coisa. Então, são essas relações, né? Eu sempre falo, pessoal lá, algo que eu aprendi, e eu procuro levar isso para a vida também, em tudo que eu faço, né? Se olhar no meu perfil lá, né, eu busco a excelência em tudo que eu faço. Não consigo em tudo, mas eu busco. E eu sempre digo, quantidade não gera... Mas isso é capricho, né? Quantidade não gera qualidade. Mas qualidade gera quantidade com qualidade. Isso é capricho, né? Fazer o máximo que se dá com aquilo que se tem. Exatamente, como diz o Cortella, Cortella. Né? Vamos entregar o melhor que nós podemos entregar. Hoje, né? Hoje. Se amanhã dá para ser um pouco melhor, Exatamente. Amanhã não nos pertence ainda. Isso é aquela questão, né? De você não medir a capacidade de um peixe de subir numa árvore, por exemplo. Né? Exato. Como é que eu vou julgar um peixe porque ele não sobe numa árvore? Então, o peixe nada, o passarinho voa, cada um na sua, né? O Bigode faz cerveja e eu corto o cabelo. O Anderson corta o cabelo. E o nosso papo de barbeiro e cervejeiro está chegando ao fim. Eu queria deixar um espaço agora livre para você fazer as suas considerações finais, dar o recado que tu quiser dar, se quiser olhar para quem nos assiste ali naquela câmera e dar alguma dica para os empreendedores. O microfone é todo seu, Bigode. Bom, dica para os empreendedores aí, né? A gente vê nos dias de hoje, né? É uma questão, é uma máxima muito comum que a gente observa muito resultado, né? E esquece um pouquinho do ser. Às vezes, na vida, né, a gente pensando só em resultado, a gente vai chegar ao final de todo esse processo e a gente vai ter tudo que a gente quer, tudo mesmo, tudo que o dinheiro pode comprar. A única coisa que a gente não vai conseguir comprar com esse dinheiro é a paz interior. E é nessa paz interior que mora efetivamente o maior sucesso do ser humano. Que é onde ele vai, de fato, né, conseguir se realizar, ele vai conseguir sentir felicidade, ele vai conseguir entregar algo com carinho e coração para alguém. E isso acontece quando alguém te retribui esse carinho. Você sentir isso é único. Então não tem valor financeiro, não tem nada que consiga pagar isso, né? Isso é uma referência que eu dou, né, e falo aí para os empreendedores. Faça as contas de forma correta, a matemática está aí para te ajudar nisso. Seja um cara ambicioso, né? Mas nunca se esqueça para que você está fazendo tudo isso. Tá? Não por quê, mas para quê. Tá? Tem que ter esse para quê. Beleza? Fique em paz. Muito obrigado, Bigode. Foi um prazer tê-lo aqui hoje. Eu tenho certeza que a gente vai ter muitas conversas ainda. E esse nosso bate-papo com certeza vai inspirar muita gente, vai trazer crescimento para muita gente. Obrigado por emprestar o seu tempo aqui pro Empreendcast. Tá certo? Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Tá, uma iniciativa
é muito valorosa, né? Porque, na verdade, hoje a gente precisa realmente multiplicar isso, dividir, na verdade, né? Essas informações para que possa ser multiplicado. Acho que aí vem a soma, né? Guardar para ti não vai te levar a lugar nenhum. Fazer com que tu difunda essas informações vai te fazer a pessoa que realmente tu és, né? Pessoa que está um momento à frente, sempre querendo multiplicar as coisas e através da divisão, né, da informação. Isso é fantástico. Parabéns. Muito obrigado. E esse é o propósito dos gestores, aliás, do Empreendcast. Lembrei agora do antigo programa, né? Essa ideia, né? Hoje tivemos aqui um papo de um barbeiro empreendedor com um mestre cervejeiro empreendedor. Eu não sei qual que é o seu ramo, mas se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de inscrever no canal, não se esqueça de ativar as notificações, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Manda o link do vídeo lá para os seus amigos, para as pessoas que você quer também compartilhar essa história, esse conhecimento que a gente compartilhou hoje aqui com você através do canal do Empreendcast. E como eu sempre falo, seja você cervejeiro, barbeiro, pedreiro, carpinteiro, não importa qual é a área que você atua. Se você é um empreendedor, em algum momento você vai empreender, porque empreendedores empreenderão. Então vem empreender com a gente no Empreendcast. Até semana que vem, no próximo episódio.